Bom, gente, primeiro, né, dar as boas-vindas a vocês nesse primeiro módulo, né, que vai ser um módulo sobre conservadorismo. E nesse primeiro encontro, eu vou explicar como é que vai ser a dinâmica dessas próximas 9 encontros que nós vamos ter, tá? Então, vão ser 9 encontros de conteúdo, né? Hoje nós vamos, então, falar da dinâmica, todos de, no máximo, 30 minutos, tá? As perguntas, né, que vocês eventualmente tenham em relação ao... serão encaminhadas ao WhatsApp do PTB Mulher, né, que está no cardzinho, e toda semana vai ter no card as aulas durante a semana. Então, os dias que vão ser sempre às 8 horas, né? Eu vou começar sempre às 25, né? Acho que pontualidade é uma coisa importante para a nossa organização, né? Então, primeiramente, né, eu vou me apresentar para aquelas pessoas que não me conhecem, né? Que eu já vi algumas que me conhecem, já me acompanham, né, da longa trajetória no PTB e também das nossas capacitações. Mas meu nome é Paula Vaz, eu sou presidente do PTB Mulher do Rio Grande do Sul, sou secretária-geral do PTB Mulher Nacional, sou advogada há 20 anos, sou mestre em economia com ênfase em controladoria pela Universidade Federal aqui, tenho algumas pós-graduações também, né? Algumas feitas na Universidade Federal, outras em faculdades particulares. Sou conservadora, sou cristã, né? E esse projeto foi feito com todo o carinho e com todo o cuidado. Por quê? Por que surgiu a ideia de fazer um projeto tão amplo assim? Né? Infelizmente, a gente não consegue ir em todos os locais. A gente está usando, né, da tecnologia para nós facilitarmos, né, para a gente conseguir ter contato, passar conteúdo, conversar um pouco sobre esses temas, porque a gente tem notado, né, no Brasil inteiro, a dificuldade de uma construção de uma narrativa conservadora. As mulheres estão tendo muita dificuldade, né, em saber exatamente o que é ser conservador e também de exprimir isso, né, nas suas falas, nas suas reuniões, e em razão também de não conseguir, por não dominar os conceitos, não conseguir contrapor, né, a narrativa da esquerda. A Lu aqui também, que é professora universitária, né, se tiver mais algumas aqui, vão me ajudar de que o conteúdo da esquerda, o gramscismo, o marxismo, o lenismo, ele está impregnado nas nossas universidades, em especial as universidades federais, né? Então, é natural para as pessoas ouvirem o discurso da esquerda, porque foi aquilo que elas foram doutrinadas durante muito tempo. Então, a gente às vezes fica pensando, não, mas isso, mas como eu contraponho isso, né? Então, alguém aí, acho que tem que fechar o microfone aí, a Simone. É nesse intuito de capacitar as nossas mulheres, né, de formar esse exército conservadoras, para que a gente consiga, ao final desse curso, que tem 10 módulos, construir essa narrativa conservadora. Né? Então, como eu estava explicando antes, para as pessoas que estão entrando agora, vão ser 10 encontros, contando com o de hoje. Hoje vai ser uma introdução, eu vou falar como vai funcionar os outros 9 encontros, né? Que serão de até 30 minutos. Os questionamentos de vocês vão direcionar para o WhatsApp do PTB Mulher Nacional.
aonde o telefone está no card, né, de divulgação, e vai ser, nesse módulo que eu sou responsável, vai ser repassado a mim e eu vou responder a vocês pelo WhatsApp de vocês, tá? Então, assim, para quem tiver um pouco de vergonha, ou, de repente, depois que passar o tema, refletir e ficar com algum questionamento, faça a pergunta por WhatsApp. Não existe pergunta boba, não existe pergunta burra, não existe pergunta idiota. Todos os questionamentos são importantíssimos. Ao final desse módulo, vocês também vão ter que responder uma avaliação, né, que vocês acharam, o que vocês gostariam que melhorasse. Isso no intuito que a gente consiga sempre melhorar, né, a qualidade do nosso trabalho e que chegue a mensagem, a informação para vocês. Então, ao longo desses módulos, que vão ser 2 vezes por semana, tá? Nós vamos falar sobre vários temas de como é o pensamento conservador frente a algum tema ligado à nossa sociedade. Então, nós vamos ter assim, ó, na próxima aula vai ser, né, o próximo encontro, vai ser os princípios basilares do conservadorismo, né? Tudo se inicia através daquilo, né, que qual é a base. Porque é importante a gente conhecer a base para a gente também poder criar, através destes princípios, a nossa própria narrativa. Aqui nós vamos estar dando ferramentas para construir essa narrativa, mas no desenvolver, vocês vão conseguir, o objetivo é esse, que vocês consigam verificar casos concretos que estejam acontecendo na cidade de vocês, no estado de vocês, manifestações através de rede social, vocês identificarem se está a favor ou contra esse conservadorismo, conseguirem se posicionar, né? Conseguir argumentar, conseguir, como a gente diz, né, agora nas redes sociais, compartilhar com conteúdo, fazer análise desse conteúdo que vocês estão recebendo sobre o prisma conservador. Então, nós vamos falar dos princípios, né, do conservadorismo, né? Já adiantando que o conservadorismo, embora ele seja uma ideia relativamente nova, né, do século XVIII, nascido na Inglaterra como assim, ideologia e prática política por Edmund Burke, o conservadorismo ele existe desde que o mundo é mundo, porque não existe ser humano que não seja conservador naquilo que lhe é caro. Todos nós queremos conservar a nossa família, os nossos filhos, os nossos bens, as nossas propriedades. Então, não existe, o conservadorismo existe desde o momento em que o homem decidiu e a mulher decidiu que aquela maçã era sua, ia conservar para comer depois, ou aquele animal ia ser... Então, assim, o conservadorismo, embora como ideia e prática política ele seja recente, frente a algumas outras ideias, ele sempre existiu, mas ele foi capitulado, desenvolvido, né, através do Burke, de Kirk. Não foi para morder, não, né, Então, nós vamos, através desses conservadores tradicionais, nós vamos desenvolvendo os temas. O segundo tema será sobre o conservador e a fé religiosa, né? Porque essa relação íntima... Guarda o controle. E a fé religiosa, tá? No terceiro encontro, nós vamos falar sobre o conservadorismo e a individualidade. E dentro dessa narrativa que nós vamos construindo, além de fazer sempre, né, a dicotomia com a questão da ideologia da esquerda, nós também vamos quebrando alguns mitos. Porque, às vezes, quando tu te apresenta como de direita ou como conservador, tu é taxado como, por exemplo, reacionário. Nós vamos, ao longo dessa explanação, quebrando esses mitos, né? O porquê que se protege a fé religiosa, o porquê o conservador ele é do individual para o coletivo, por que ele entende
que o Estado não tem que ser o tutelador, e sim o nivelador da sociedade tem que ser os próprios indivíduos, né? Então, a gente vai quebrando isso e quebrando também os argumentos da ideologia da esquerda, né? Através do conservadorismo. Depois nós vamos falar sobre conservadorismo e educação. Uma coisa bem polêmica, assim, que tem gerado muita confusão, essa questão da ideologia de gênero. Por que sim e por que não dessa ideologia de gênero? Né? O porquê que as escolas têm um método que, às vezes, não é o método que as famílias gostariam que fossem. Essas são as questões que nós vamos discutir nesse encontro sobre o conservador e a educação. Depois nós vamos falar sobre o conservador e o poder e o governo justo, né? Então, assim, a questão... Aí nós vai envolver muito a questão tributária, a questão do poder, o porquê que nós precisamos Vamos falar um pouco sobre o cenário brasileiro, sobre o que tem acontecido, o porquê que a Constituição ela é tão importante, né, e está sendo rasgada pelo Supremo Tribunal Federal, ao bel prazer, porque a gente não tem mais a justiça imparcial, e sim a justiça está dependendo do sujeito, né? As decisões do Supremo Tribunal Federal dependem do sujeito que vai ser julgado, né? Então, está criando uma insegurança jurídica muito grande, né? E nós vamos debater, quando nós falarmos de governo justo e sobre o poder, né? Passando por Émile Durkheim, passando por próprio Montesquieu, vamos tentar verificar o porquê que Montesquieu falou sobre a questão da separação dos poderes, dos pesos e contrapesos, e isso, a balança tem pendido só para um lado, né? E vamos, então, comentar essas discussões. Depois nós vamos falar sobre o conservador e a família. O porquê que a família é tão importante para o conservador. Eu posso adiantar uma coisa aqui para vocês. Às vezes a gente fala, né? E aqui a gente vai entrar naquela questão do casamento, né? Entre aspas, de pessoas do mesmo sexo. Por que é impossível? Nós vamos discutir. Por que é impossível o casamento de pessoas do mesmo sexo? Que casamento... Maternidade significa união de pessoas de sexo diferente, tudo que é errado. Família precisa ter essa maternidade. Então, nós vamos pegar esses conceitos e vamos destrinchar eles, e vamos discutir, e vamos construir a nossa narrativa. Não que a gente seja contra, né? O conservador não é contra a união de pessoas que sejam até do mesmo sexo, mas é impossível ser casamento. Por que é importante a instituição da família? Porque pensamos aqui juntas, né? Se houvesse, se Deus o livre, essa Covid acabasse com tudo e sobrasse só um homem e uma mulher, era possível constituir a sociedade de novo. Agora, no momento em que ficasse 2 mulheres e 2 homens, acabou. No momento que eles falecessem, né? Porque nós somos seres mortais, eu fiquei sabendo que a gente é um ser mortal, me lembrei quando o porta-mala do meu carro furou a minha testa. Foi um horror, e eu disse assim, não, isso é só para Deus me lembrar da natureza mortal que nós temos, né? Porque eu fiquei apavorada com a quantidade de sangue, fui parar no pronto-socorro aqui de Porto Alegre, apavorada, pensando que tinha, meu Deus, que tinha ido, sei lá, foi profundo, tive que levar a ponto, mas isso é para nos lembrar da nossa natureza mortal, né? Então, nós vamos discutir esses temas, alguns polêmicos, outros não polêmicos, mas é necessário a gente entrar nessa seara para que a gente construa essa narrativa conservadora e assim, fazer com que, demonstrar que o conservador ele não é antigo ou reacionário, né? Que a lei maior do conservador é a prudência, são as tradições, essas coisas importam, porque nós não somos não fazemos revoluções, fazemos reformas adequadas
e sempre com prudência. Então, é nesse sentido que a gente vai construindo a nossa narrativa frente aos casos concretos, né, e a sociedade que a gente vive. Então, nós vamos revirar os clássicos e ir modernizando frente à problemática que nós temos no cenário nacional, estadual, municipal, local, né, dentro desse Brasil continental. Então, é nesse sentido que vai ser discorrendo. Depois do conservador e a família, nós vamos falar sobre o conservador e a propriedade privada, né? E dentro da propriedade privada, nós vamos também falar sobre a questão da liberdade, né? Que liberdade é esta? Que liberdade é esta que o conservador defende com unhas e dentes? E o porquê que defende com unhas e dentes? Esses questionamentos que a gente muito faz e que a gente vai ao desenrolar do módulo e clareando para nós, né, essa política, essa ideologia, essa doutrinação. Até tem a questão muito discutida, né, se o conservadorismo seria uma ideologia ou não, né? Tudo isso nós vamos, ao longo desse módulo, discutindo. Depois nós vamos falar sobre o conservadorismo e a comunidade, porque o conservador, ele é muito ligado à sua comunidade, porque ele entende que é através da comunidade, da comunhão, onde as pessoas conseguem entender e ir modificando, mas não é a favor do coletivismo, né? Em razão também da defesa do individualismo. Tudo isso, eu só estou dando assim um passant para vocês saberem tudo que a gente vai discutir aqui. E depois, o último encontro, nós vamos falar sobre a prudência. A prudência como filosofia, a prudência como arte, a prudência como dogma, tá? Então, ao longo, né, desse período longo de 10 encontros, vai ser um prazer, assim, ó, inenarrável estar aqui com vocês, né? E eu acredito que a gente vai trocar ideias, que a gente vai conseguir discutir, né, essas questões. Vocês sabem que nas ciências sociais nada é verdade absoluta, né? Tudo é uma construção, mas a gente precisa ter uma construção firme, né? Por isso que o nosso próximo encontro, que vai ser na quinta-feira, né, agora, a gente vai falar sobre esses princípios. Como o conservador entende quais são os seus princípios, seus valores, né? Que é isso que a gente carrega. E eu quero aqui também falar novamente aqui e agradecer, né, aqui de público para vocês, a força, a autonomia do nosso presidente, Roberto Jefferson. Ele, assim, ó, nós apresentamos para ele a proposta, né, do PTB Mulher, e ele disse, não, ótimo, maravilhoso, né, e nos deu todo o apoio necessário para que a gente pudesse fazer um melhor trabalho para vocês. E também agradecer a nossa presidente nacional do PTB Mulher e vice-presidente do PTB Nacional, a Graciela Nianorte, né, que é uma mulher fantástica, uma liderança ímpar, né, que também comprou a ideia e não sei se vocês assistiram a aula inaugural que aconteceu no YouTube, né, apresentou todos os módulos. Então, eu fico nesse primeiro módulo com vocês, depois eu volto mais no final, né, para falar sobre a cabeça do eleitor de direita, né? Acho que é importante. E, assim, está encerrando o nosso curso extremamente pontual, tanto com o início quanto com o fim. Quem já fez algum curso comigo, algum workshop, sabe disso, porque eu respeito o tempo das pessoas que estão me ouvindo. Eu acho isso importantíssimo, respeitar o tempo das pessoas. Nós todas, além de estarmos aqui, além de sermos mulheres guerreiras, né, mulheres de atitude,
Nós também temos várias tarefas com o marido, com os filhos, com faculdade, com a casa, né? Inclusive, eu vou sair daqui e vou lavar a louça. Né? Essa é a vida da mulher de verdade. Mas eu não queria encerrar isso sem fazer um pedido para vocês. Que vocês coloquem no chat o nome de vocês, o município e o estado que vocês estão, tá? Para que a gente possa saber quem está participando mais, quem está participando menos. E eu quero ler para vocês um trecho da Bíblia, de Juízes, um trechinho bem pequenininho, porque é nesse espírito que eu quero que a gente se desenvolva. Eu quero que a gente tire a Débora de dentro de nós. Então, eu vou ler só um pedacinho aqui, tá? De um devocional, para que vocês entendam e reflitam sobre isso. Tá? Numa nação espiritualmente carente, nada similar com o que nós estamos vivendo agora, nada lá, só que não, caracterizada pela rejeição a Deus e por uma atitude geral em que cada um fazia como lhe parecia melhor, Débora foi, em primeiro lugar, uma conselheira. Exerceu liderança à sombra de uma palmeira próxima à sua casa, discutindo e sugerindo soluções a pessoas com problemas. O sistema judicial estava corrompido. O exército era impotente para defender as fronteiras do país. O sacerdócio de sua nação, outrora teocrata, não tinha mais nenhuma expressão. Não era mais possível levar uma vida normal. Foi neste contexto que Débora se tornou juíza e, por fim, libertadora de seu povo em tempos de guerra. Lembrando a vocês, as mulheres têm o poder da influência. Eu digo, a política não é só apenas um substantivo feminino. A política, o poder da influência está com as mulheres. E a política nada mais é do que influenciar. Então, vamos refletir sobre isso e liberar essas Déboras que tem dentro de nós, que está na nossa mão, mulheres conservadoras, mulheres de direita, levantar a nossa bandeira e salvar essa nação que está à beira de um colapso. Então, nesse sentido que vem esse curso, é nesse sentido que nós queremos que vocês sejam preparadas para participar da vida pública, tanto local, quanto estadual, quanto nacional, avaliar o cenário, se posicionarem e vem com a gente. Vem com o PTB, que aqui a mulher tem vez, tem voz, e nós vamos mostrar para todo mundo que é conosco que nós vamos transformar esse país, defendendo a liberdade, a família e a democracia. Quero deixar assim, um grande abraço para vocês, tá? E, lembrando, quinta-feira, 8h, 8h05, eu inicio a exposição. Os questionamentos através do WhatsApp do PTB Mulher Nacional serão todos respondidos, nenhum ficará sem resposta. E quero ver todas vocês e muito mais Déboras aqui conosco. Um forte abraço para vocês, com o calor desse estado que está frio aqui no Rio Grande do Sul, mas sempre é uma alegria para mim estar aqui com vocês. Um beijo para todas e boa noite.